Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Era para ser um debate tenso entre direita e esquerda, porém virou um relato emocionante. A conservadora Cíntia Chagas surpreende e reconhece o poder e o acolhimento que recebeu das mulheres de esquerda e feministas. E a resposta da Manuela Dávila foi uma verdadeira aula. Espia. Cíntia, você teve um episódio de violência doméstica e como é que você viu o apoio dos setores da esquerda ao seu caso? Eu fui muito bem acolhida pela... Mais do que pela direita? Infelizmente, mais. As críticas vorazes que teceram contra mim vieram de mulheres de direita, mas eu não me sinto ressentida, eu não tenho ressentimento porque eu fui uma delas. Essa é a questão. Houve um episódio durante o meu casamento em que o meu ex-marido lançou uma faca contra mim, isso está no boletim de ocorrência que foi vazado. E eu me lembro de que no dia subsequente a essa agressão, eu fui para os meus stories e acabei com a raça das feministas. E falei aquilo tudo que eu já falei, que eu não gostaria de repetir aqui. Falei. E eu entendo... Sabe criança que pratica bullying na escola? É justamente a criança que sofreu violência, que sofre violência em casa. Então, eu olho para trás, agora, talvez mais madura, eu olho para trás e vejo que a raiva que eu tinha das feministas vinha da raiva que eu tinha daquilo que eu vivia na minha casa, no meu casamento. Então, eu precisava externar isso. Era um processo de negação. Porque a partir do momento em que essas mulheres tocavam naquele assunto, aquele assunto que a minha mãe desconhecia, que os meus amigos desconheciam, que todos desconheciam, até porque eu o tempo todo falava bem do meu casamento para que eu mesma acreditasse que eu havia dado certo. Porque o que a mulher conservadora quer? Ela quer dar certo na família, ela quer dar certo no casamento. Então, eu me lembro disso. Os piores vídeos que eu fiz contra as feministas foram justamente em dias subsequentes a agressões mais graves que eu sofri. Então, quando eu vejo uma parcela da direita acabando com a minha raça, eu não quero me vingar, o meu sentimento não é de raiva, o meu sentimento não é de ódio. Eu peço a Deus que em algum momento elas entendam que elas estão agindo contra elas mesmas. Logo, concluindo, eu não tenho ressentimento. Eu tento consertar o que eu fiz hoje. Eu queria dialogar com o que a Cíntia trouxe, porque eu acredito que ela trouxe muitas coisas importantes para nós mulheres e talvez a coragem da Cíntia ter exposto a situação de violência doméstica e de ter reconhecido o suporte de mulheres de esquerda, como as bancadas da Assembleia Legislativa, que defenderam a cassação do seu agressor, né, de um deputado agressor, que segue desfilando como se tudo tivesse correto, mesmo que agrida uma mulher. Mesmo após o indiciamento. Mesmo após o indiciamento. Essa coragem da Cíntia é talvez o fato mais importante que tenha acontecido para a gente debater violência doméstica no Brasil nesse ano que passou. Primeiro porque ela conecta aqui uma dimensão que nós mulheres públicas, temos nos esforçado muito para fazer as pessoas compreenderem. A violência, o ódio, o discurso de ódio está relacionado ao aumento dos feminicídios. Não é casual que nós tenhamos organizações de extrema-direita que estruturam os seus discursos a partir de postagens falsas, por exemplo, com a presidente Dilma de pernas abertas, ou comigo, com meu corpo mutilado, ou que se organizem a partir de ameaças de estupro a mim e as filhas das parlamentares, e que isso não resulte numa autorização desse comportamento violento por todos aqueles que acham que isso pode fazer parte da sua vida. Então, esse é um aspecto muito importante. Existe um segundo, Cíntia. Todas nós, mulheres, queremos que tudo dê certo. Eu também quero que o meu casamento dê certo. Eu também quero ver minha filha feliz. O que eu acho que está em debate entre nós é qual é o preço para isso. Né? Para mim, é visível que uma parte dessa felicidade, não minha, das mulheres do Brasil, da imensa maioria das mulheres que não tem a condição que eu e tu temos, está na possibilidade de políticas para as mulheres serem construídas. Ter a creche faz uma mãe feliz. Ter com quem deixar as crianças depois das 5h30, enquanto se desloca do trabalho, para chegar na comunidade, é ser feliz. Não ter o filho morto pela violência do Estado é ser feliz. E eu falo só sobre esses temas corriqueiros para que a gente conecte a pauta das mulheres com os grandes temas do país. Não ficar no posto de saúde esperando a ficha e perder aquele dia de trabalho. Então, quando tu falas isso, eu entendo as mulheres conservadoras, porque há uma construção social de que a nossa felicidade se dará dentro de um relacionamento. O que nós feministas afirmamos não é que essa não é uma possibilidade, mas é que existem outras possibilidades, né? E que é preciso explorá-las e que elas passam, sobretudo, pelo reconhecimento de que um conjunto de políticas públicas são imprescindíveis para que as mulheres vivam melhor no nosso país. Então, preferia 1000 vezes não ter visto o teu vídeo, porque o teu vídeo é fruto de algo que eu luto a minha vida inteira para que nenhuma mulher passe, que é uma violência brutal, a violência mais brutal que pode haver, que é da pessoa a quem nós dedicamos amor, né? Essa é a violência que acomete as mulheres. Mas eu fico muito
Feliz não é a palavra, né, Cíntia? Me ajuda com o vocabulário. Satisfeita, muito obrigada. Que tu tenhas transformado essa violência com tanta coragem em uma denúncia, mas também no reconhecimento de que foram outras mulheres que te ampararam. Eu, por exemplo, estou acompanhando o pedido de cassação dessas mulheres na Assembleia, né? Porque vê como é que funciona a engrenagem do ódio às mulheres. A Cíntia é agredida, pedem a cassação do parlamentar, o que é óbvio que deveria acontecer. Imagina um país que não quer ter mulheres agredidas manter um deputado agressor. É uma insanidade, né? É uma máquina de matar mulheres, né? E de autorizar essa violência. Ato contínuo, absolvição dele, Júlia, o que ele faz? Ele pede a cassação dos mandatos, por exemplo, da bancada feminista e de outras bancadas que o colocaram no Conselho de Ética. Como quem diz, aqui nós controlamos. Eu não controlei essa, que trouxe a denúncia a público, vocês que a estão respaldando aqui dentro sofrerão as consequências. Nem vai controlar. Né? Nem vai controlar. Agora, uma coisa interessante, na minha opinião, eu não sou uma estudiosa do feminismo. Eu nunca li um livro sobre o feminismo. A minha vivência é uma vivência de quem sentiu na pele, na carne, fisicamente, psicologicamente, as dores das consequências do machismo. Eu gostaria muito, 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 muito que as mulheres conservadoras conversassem mais sobre violência contra as mulheres. E é uma opinião, eu posso estar completamente errada, mas eu tenho a seguinte opinião. A feminista tem menor chance de sofrer agressão porque está mais preparada para lidar com o agressor. Por quê? Porque a feminista discute, ela fala com a amiga, ela sabe o que é a punição por silenciamento, ela sabe todos os passos da violência psicológica, ela entende. A conservadora, de um modo geral, não discute isso. Ela considera que é tudo mimimi, que é tudo bobagem. E eu entendo por que a conservadora pensa assim. Ela pensa assim, de um modo geral, porque existe um estereótipo, uma caricatura atrelada a feminista. E essa caricatura faz com que a conservadora não queira tratar de nenhuma pauta feminista. E nesse jogo todo, nós perdemos. O que nós defendemos e lutamos é para que essas discussões e esses debates sejam feitos a partir das nossas opiniões e não a partir do corpo que nós temos, não a partir de supostas mudanças hormonais que temos. O que eu quero te dizer? É natural que uma mulher que está no espaço público receba críticas. O que não é natural é que ela seja ameaçada de morte, ela seja ameaçada de estupro, ela tenha condicionada a sua sanidade mental, ela seja chamada de histérica, de louca e de outros adjetivos que eu não vou mencionar em respeito à Cíntia, que é chiquíssima, né? Então... Não chiquérrima, chiquíssima. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que aqui existe uma confusão de conceitos, com uma ideia abstrata de que nós deveríamos, nós mulheres, defender qualquer mulher em qualquer cenário, de qualquer crítica. Não. É possível questionar e criticar a Cíntia. Não é possível calar-se diante da violência horrenda que ela sofreu, como alguns parlamentares de direita resolveram se calar na Assembleia. Entende? Agora, se a Cíntia recebeu uma crítica ou eu criticá-la por exemplo, acreditar que não é possível conciliar determinados valores do conservadorismo com a defesa dos direitos da mulher, porque esse conservadorismo é aquele que defendia a legítima defesa da honra para manter a família unida, independente da violência que a mulher sofria dentro de casa, essa é uma crítica comum. Essa é uma crítica, digamos, acima da cintura. Então, sim, é necessário sororidade quando mulheres são atacadas por serem mulheres, é necessário sororidade quando uma mulher é violentada ou posta em situação de violência pela sua condição de mulher, mas essa sororidade não pode impedir, não pode fazer com que as diferenças políticas e ideológicas entre nós mulheres desapareçam. Então, é preciso diferenciar as duas coisas sobre o risco de silenciarmos umas das outras, de olharmos uma infinidade de possibilidades de opinião ou de opiniões quando os homens as emitem e de imaginarmos que todas nós deveríamos estar pausterizadas com as mesmas opiniões. Não, as mulheres têm opiniões e elas são fortes para debaterem essas opiniões. Nós só não queremos correr risco de vida e não queremos ser mortas por termos as nossas diferenças.